Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos, lá na apostila do terceiro bimestre, a unidade 2, que vai falar sobre formas planas, que está lá na página 230. Nessa introdução ao estudo das formas planas, vamos relembrar as formas geométricas espaciais, que também são conhecidas como tridimensionais. Por que elas são tridimensionais? Porque elas têm 3 dimensões, que são altura, comprimento e largura. As formas planas são as formas que nós vamos chamar de bidimensionais, as famosas 2D. As tridimensionais, para quem já assimilou a palavra com algo muito comum, são as formas 3D. E as bidimensionais, sendo 2D, então, são as nossas formas planas. Por quê? Elas têm 2 dimensões apenas, a largura e o comprimento. Aqui nós temos um exemplo de uma planificação de um cubo. O que seria planificar um cubo? Olha, eu desmontar, né? Transformar essa representação de uma forma geométrica espacial em uma representação plana. Quando a gente abre, quando a gente desmonta essa caixa, nós obtemos vários quadradinhos. Os quadradinhos que eram as faces que formavam o cubo. Olha aqui também que interessante, a planificação de um prisma de base triangular. Nós temos um triângulo em cada extremidade aqui e 3 retângulos que formam essa figura, então, geométrica espacial. Ok? Vamos falar também sobre polígonos. O que são os polígonos? Os polígonos, são figuras, né? No caso, a palavra polígono, ela significa poli, vários, gono, ângulos, vários ângulos. Então, toda linha fechada formada apenas por segmentos de reta, que não se cruzam, recebe o nome de polígono, tá? Para quem não se lembra, os segmentos de reta são linhas que têm ponto de origem e fim, tá? É um pedaço de uma reta. Então, olha só, aqui os exemplos de polígonos, vários lados, né? E ângulos que a gente tem aqui internamente, olha só, esses aqui são os ângulos formados. Nesse primeiro exemplo, nós temos um polígono formado por 4 lados. Já nessa figura, temos um polígono formado por 6 lados, aqui um polígono formado por 5 lados, aqui também, e aqui um polígono formado por 4 lados. Vamos saber, então, um pouquinho sobre os elementos de um polígono? Observe esse polígono aqui a seguir. Nós temos os lados, olha, lado DC, lado CB, lado BA, lado AE, lado ED. Temos também os vértices. Olha só, o vértice é quando a gente tem o encontro de 2 segmentos. Então, temos vértice A, vértice B, vértice C, D, E. E os ângulos são o quê? A abertura da distância entre esses 2 segmentos. Então, nós temos aqui o que a gente chama de ângulos internos, porque eles estão dentro destes polígonos, ok? Então, os lados são segmentos de reta, os lados em questão são os segmentos que a gente dá o nome, né? No caso, segmento aqui, ó, AB, represento dessa maneira. Segmento BC, esse lado aqui é o segmento BC, e assim por diante. Os vértices são as extremidades dos lados, ok? E os ângulos internos, eles são determinados por 2 lados consecutivos, um na sequência do outro, tá? Então, a gente tem os ângulos internos aqui. Os polígonos, eles podem ser classificados como regulares ou irregulares. O que significa isso? Os polígonos regulares, eles têm lados e ângulos com a mesma medida, tá? Então, olha só, o quadrado, os 4 lados iguais e os 4 ângulos internos também iguais, têm a mesma medida. Gostaria de reforçar essa demonstração, esse registro aqui desse ângulo desta maneira, representa um ângulo reto que mede 90 graus, ok? Aqui nós temos também um hexágono, né? Um polígono regular, os seus lados têm a mesma medida e, consequentemente, os seus ângulos internos também têm a mesma medida.
E aqui nós temos um triângulo. Um triângulo, ó, os 3 lados vão medir igualmente e os 3 ângulos internos também. Então, aqui 3 exemplos de polígonos regulares. Reforçando, polígono regular é aquele que tem lados e ângulos com a mesma medida. Nós também temos os polígonos irregulares, tá? Eles têm pelo menos um dos lados ou dos ângulos com medidas diferentes. Então, vejam, aqui, ó, um polígono irregular, as 3 medidas dos 3 lados aqui possivelmente são diferentes, aqui também, e assim por diante, ok? Os polígonos, eles recebem nomes de acordo com o número de lados que eles possuem. Aqui nós temos, olha, polígonos que têm 3 lados. Nós temos um nome especial para ele, o triângulo. Polígono com 4 lados, o quadrilátero. Polígono com 5 lados é o pentágono. Com 6 lados nós chamamos de hexágono. Com 7 lados nós chamamos de heptágono. Com 8 lados, olha só, figura com 8 lados aqui, chamamos de octógono. Quem gosta daquele programa UFC, né, de luta, o pessoal luta em um ringue que tem o formato de um octógono. Nós temos o eneágono, o polígono que tem 9 lados, decágono, polígono que tem 10 lados, um decágono, polígono que tem 11 lados, dodecágono, polígono que tem 12 lados, tridecágono, polígono que tem 13 lados, tetradecágono, polígono com 14 lados, pentadecágono, o polígono que tem 15 lados, hexadecágono, polígono com 16 lados, heptadecágono, o polígono com 17 lados, octadecágono, o polígono com 18 lados, eneadecágono, o polígono com 19 lados, e para encerrar aqui, o icoságono, o polígono que tem 20 lados. Então, aqui a gente encerra o que a gente precisava saber sobre formas planas e polígonos. Dando sequência, nós vamos falar um pouquinho agora sobre os triângulos, tá? Os triângulos, eles têm algumas coisinhas importantes que nós devemos saber. Eles são polígonos de 3 lados e podem ser classificados de acordo com a medida de seus lados ou de seus ângulos internos. Vamos saber como? Aqui, com relação à classificação quanto à medida dos lados. Nós temos um triângulo que a gente chamará de equilátero quando o triângulo apresentar os 3 lados com a mesma medida, tá? Os 3 lados iguais, nós chamamos triângulo equilátero. O triângulo aqui da sequência é um triângulo que tem 2 lados iguais e um lado diferente. Nós chamamos esse triângulo de isósceles. E aqui nós temos um exemplo de um triângulo que tem os 3 lados com medidas diferentes. Portanto, nós classificamos ele como triângulo escaleno. Com relação à classificação quanto à medida dos ângulos, os ângulos internos, os ângulos que estão dentro dos triângulos. Nós teremos um triângulo retângulo quando ele apresentar um ângulo reto dentro dele, ou seja, um ângulo que mede 90 graus. Teremos um triângulo acutângulo quando ele apresentar 3 ângulos internos agudos. Para quem não se lembra, os ângulos agudos são ângulos menores que 90 graus, ok? E quando nós tivermos um triângulo que apresenta um ângulo obtuso, nós o classificaremos de triângulo obtusângulo. E para quem se esqueceu, um ângulo obtuso é um ângulo maior que 90 graus, ok? Então, isso aqui são as coisas importantes que a gente deve saber sobre os triângulos. Agora, nós vamos falar um pouquinho dos quadriláteros,
tá? Os quadriláteros também têm algumas classificações. Quando os quadriláteros são chamados de paralelogramos, quando eles apresentam dois pares de lados paralelos, ou seja, ó, esse lado paralelo a esse, um par paralelo e esse com esse, ó, dois pares de lados paralelos. Aqui ocorre a mesma coisa, aqui ocorre a mesma coisa, assim como nesta figura, tá? Dois pares de lados paralelos. Quando os quadriláteros são chamados de trapézios? Quando eles apresentam um par de lados paralelos apenas, ó, esse com esse com esse, e esse com esse. Esses lados aqui, ó, não são paralelos, ok? E quando são quadriláteros irregulares? Quando não apresentam lados paralelos e não recebem nomes especiais, tá? Figuras comuns aqui. Alguns paralelogramos recebem nomes especiais por apresentarem características específicas. Vamos observar? Olha só, os retângulos. Por que eu chamo as figuras daqui em questão de retângulos? Vocês devem estar estranhando porque aqui é um quadrado. Mas por que eu também posso chamar o quadrado de retângulo? Porque a definição de retângulo é toda figura que apresenta os quatro ângulos internos retos, tá? O quadrado tem quatro ângulos de 90 graus, tá? Esse retângulo aqui em questão também, ó, as quatro medidas que nós temos aqui são ângulos retos de 90 graus. É uma brincadeira até que a gente faz. O quadrado também é um retângulo por conta desta classificação, por ele possuir quatro ângulos internos retos. Quem são os losangos? Os losangos, pasmem de novo, o quadrado está aqui nesse grupo. Por quê? Os losangos apresentam quatro lados com medidas iguais. Então, olha só, as quatro medidas, os quatro lados com medidas exatamente iguais, ok? Então, o quadrado pode ser um retângulo e o quadrado pode ser um losango também. E definição, obviamente, de quadrado. O que são quadrados? Apresentam lados de mesma medida e quatro ângulos retos. Olha que interessante. Por favor, jamais confundam. Tá até posicionada aqui a figura como se fosse um losango. Mas o losango, ele não é um quadrado. Por quê? Para ser um quadrado, tem que ter os quatro lados iguais. Ah, o losango tem. Mas tem que ter os quatro ângulos retos, tá? Coisa que o losango aqui não vai ter. O losango, ele tem dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos, ok? Então, jamais confundam. O quadrado pode ser um losango e o quadrado pode ser um retângulo, mas o retângulo jamais será um quadrado, porque para ser quadrado tem que ter quatro ângulos retos, o retângulo tem, mas também tem que ter os quatro lados iguais e o retângulo não tem. E o quadrado pode ser losango, mas o losango não pode ser um quadrado, por quê? Porque ele tem os quatro lados iguais, porém os ângulos internos não medem 90 graus. Ok? Parece confuso, mas não é. O quadrado, ele pode ser chamado de retângulo, de losango e de quadrado, enquanto que retângulo só pode ser retângulo, losango só pode ser losango, ok? Espero que vocês tenham gostado. Gente, vamos conhecer agora o que são esses triângulos e quadriláteros no tangram. Primeiro, o que é um tangram? Nós temos aqui, ó, reunidas as peças de um tangram. É um quebra-cabeça chinês formado por 7 figuras planas. Nós vamos construir um tangram facilmente usando apenas uma folha de papel sulfite. As 7 peças que compõem o tangram são 2 triângulos grandes, 2 triângulos pequenos, um triângulo médio, um quadrado e um paralelogramo. Vamos produzir, vocês vão seguir o passo a passo aqui da apostila e eu vou fazer junto aqui, vocês vão ver como é simples. Primeiro passo, devemos ter uma folha de sulfite em mãos, tá?
E seguindo aqui as orientações da nossa apostila, ele pede aqui, ó, primeiro passo, nós temos que dobrar, né? Essa parte aqui da folha, nós vamos dobrar. Prestem atenção que a gente deve ser muito exato na nossa dobradura, para não termos figuras aí que vão ficar tortas, mal marcadas, tá? Então, olha só, fizemos a dobra. É bom que a gente marque bem, tá? Primeiro passo. Segundo passo, nós devemos retirar essa parte aqui, tá? Eu vou dobrar também, tentando a maior exatidão possível. Vou dobrar aqui o máximo que eu posso. A marcação tá aqui, eu posso até utilizar uma régua, no caso eu vou usar o meu transferidor que está aqui pertinho de mim, para marcar a dobra aqui certinha. Assim fica mais fácil. Não corremos o risco de ter problemas com a nossa dobradura. Dobro, utilizo o próprio sulfite, ó, para me orientar aqui, para não ficar torto. Marcamos, reforço a marcação. É até bom pra gente, nem precisa de tesoura para recortar. Quando a gente faz essa marcação, olha, fica bem vincado e olha, fica fácil de destacar. Com muito cuidado, tá? Nós precisamos destacar essa parte. Pronto. Precisávamos obter isso aqui. Agora, vamos lá. Temos um quadrado, ó, que no caso é esse quadrado aqui. E dele nós teremos as demais peças, tá? Vamos partir dele pra gente obter essas outras peças. Primeiro passo aqui, vamos marcar pra gente ter os triângulos grandes. Simples, ó, temos aqui. Vamos transformar esse triângulo maior nisso aqui. Vou fugir um pouquinho do que está na apostila. Eu acho que essa sequência aqui vai ser um pouco mais simples. Marco, ok? E preciso separar. Nós vamos fazer assim agora. Destacar cuidadosamente. Posso até pegar aqui para começar, sem correr o risco de rasgar indevidamente, tá? Nós vamos transformar o triângulo em dois outros triângulos. Muito cuidado. Aqui no final, pra gente não ter surpresas, usem a régua. Pronto, tá? Olha só, o quadrado virou dois retângulos grandes. Esse aqui, então, dobro ao meio, já tá bem marcado aqui também. E nós vamos cortar. Aqui a gente já começa a ter as primeiras peças do nosso tangram. Opa! Auxílio da régua, pra gente não ter que refazer tudo outra vez. Obtemos os dois triângulos grandes, que no caso é esse triângulo vermelho e esse triângulo azul aqui, ó. Agora, essa parte vai dar pra gente as outras 5 peças que nós precisamos. Vamos lá, ó. Primeiro passo, ó, essa ponta vocês vão dobrar aqui, tá? Marcar certinho na extremidade ali. E olha só.
usando aqui o auxílio, nós marcamos, e com isso nós vamos obter o nosso triângulo médio, tá? Vou cortar aqui, ó, auxílio da régua, depois a gente pode vir destacando. Ah, professora, não quero destacar para não correr o risco de rasgar. Posso fazer todo o destaque usando a régua? Pode. Ah, eu não tenho habilidade, quero usar a tesoura. Pode também. Ó, criamos esse triângulo verde aqui, ó, da ponta, que é o triângulo médio. Agora, nós precisamos fazer as outras peças que estão faltando. Vou dividir isso aqui ao meio. Ó, já tá marcado, divido ao meio, tá? Simples. Daqui vão surgir um triângulo pequeno e um quadrado, olha que interessante. Pega essa ponta e coloca ali, ó, marca lá na extremidade. Tcharam! Marcando aqui. Nós temos um triângulo pequeno e um quadrado. Olha que simples, ficou um pouquinho imperfeito aqui, ó. Então, nós temos um triângulo pequeno e o quadrado ali, ó. Agora, estão faltando quem? Um triângulo pequeno e o paralelogramo. Vocês devem estar se perguntando, como que a gente vai obter essa figura, né? Nossa, olha, se a gente dobra aqui, a gente tem um quadrado e um triângulo pequeno de novo. Só que se eu dobro aqui, olha que interessante. Tcharam! Passo a marcação. E daí, então, a gente pode destacar. Vou usar a régua aqui para me orientar. Tcharam! Temos, então, o triângulo verdinho ali do meio e o paralelogramo. E olha só, montando o quebra-cabeça aqui. Nós temos, então, o nosso tangram. São 7 peças, tá? Dessas 7 peças, temos 2 triângulos grandes, ok? Temos 2 triângulos pequenos, temos um triângulo médio, um quadrado e um paralelogramo. 7 peças no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês podem colorir, como está aqui na figura, ou ao modo de vocês, como vocês preferirem. E olha que interessante, com essas 7 peças, a gente pode fazer um trabalho matemático muito bacana, tá? Ó, com formas planas, com ângulos, e também a gente pode brincar, olha só, formando figuras com esse quebra-cabeça, ok? Olha que interessante, com esse quebra-cabeça de 7 peças, a gente pode ir formando outras peças a partir dele. Vocês podem fazer um teste aí, depois que vocês fizerem o tangram de vocês. Vocês podem construir uma região triangular com 2 peças, uma região quadrada, olha, com 3 peças, uma região retangular com 3 peças, olha que interessante. Existem várias possibilidades. Espero que vocês tenham gostado dessa atividade. Façam aí bem coloridinho, bem bonitinho, para vocês poderem brincar aqui com essas formas, ok? Pessoal, até a próxima. Esse vídeo ficou um pouco extenso, porque a gente tinha várias coisinhas diferentes, novidades para a gente aprender e precisávamos trabalhar detalhadamente cada um dos termos que foram ditos aqui.
Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato, eu fico à disposição para ajudá-los no que precisarem. Um grande abraço, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.